Nos últimos anos, medicamentos como a tirzepatida, conhecida como caneta emagrecedora, gente, tem ganhado espaço nos consultórios médicos, mas os benefícios vão muito além da perda de peso. Estudos indicam impactos significativos no tratamento de doenças crônicas como diabetes tipo 2 e gordura no fígado. Para entender melhor essa nova abordagem, a gente vai conversar agora com a médica a doutora Marília Gramicelli, cirurgiã geral, pós-graduada em nutrologia e endocrinologia. Doutora Marília, seja bem-vinda à Rádio Transamérica. Obrigada aí por tirar um tempinho para bater um papo com a gente, viu? Obrigada a vocês pelo convite, sempre muito bom estar aqui, esclarecendo esses assuntos que são tão polêmicos, né, e que às vezes são falados de formas pejorativas e que é importante a gente levar a informação verdadeira para o paciente, né, e para a população geral, no sentido total. Primeiro falar que sim, essas canetas emagrecedoras, na verdade, elas surgiram no mercado, nos estudos em relação ao tratamento das doenças de comorbidades associadas à obesidade. Então, a primeira indicação é a resistência insulínica, né? A prevenção do diabetes, de todas essas complicações que possam vir a ter. Só que começou a perceber que os pacientes que usavam elas estavam tendo emagrecimento, melhora da gordura do fígado, que são comorbidades ou doenças crônicas associadas que geram impacto muito negativo, né, na sociedade no geral, no gasto público, no gasto privado, porque são doenças de acompanhamento crônico e que geralmente tem muitas sequelas associadas, né? Então, por que não tratar a causa base, que no caso é a obesidade, né? Então, desde 2013, a obesidade ela é um CID, ela é uma doença, logo ela deve ser tratada, né? Então, hoje, por todos os guidelines, a obesidade ela não é mais só um fecha a boca e vamos emagrecer, né? Passou disso, a gente não tem que ver o obeso mais como uma pessoa que não tenta, né, na verdade. Isso é muito ruim, porque isso gera vários feedbacks negativos para a própria pessoa. Então, hoje a gente tem que levar essa informação, no geral, para a pessoa ter a visão de que a obesidade é uma doença, ela deve ser tratada. E o uso das canetas veio para mudar bastante isso. Desde a era semaglutida para cá, né, acho que foi a primeira vez na vida, no mundo, que a gente baixou em 0,2% a obesidade, que só vinha crescendo desde então, né? E aí agora a tirzepatida é a última que já saiu no mercado, que ela é um análogo de 2 hormônios, tanto o GIP quanto o GLP-1, que antes a gente tinha a semaglutida, que era só o GLP-1. E até o final do ano já deve ter chegando, tá, em estudos finais, a outra que vai ser trianálogo, né? Então vai ser mais potente ainda para esse tratamento. Ou seja, não tem como a gente não falar que é uma inovação no tratamento da obesidade nos últimos anos no Brasil e no mundo, né? Agora, você citou a relação da gordura no fígado, que é uma doença silenciosa, né? Como que esse medicamento também pode ajudar na prevenção e no tratamento dessa condição? Porque a gordura no fígado nada mais é do que a gordura visceral. A gordura, quando ela vai sendo acumulada no nosso corpo, pelo estilo de vida, pelo aumento de ingesta de calorias, ela vai acumulando dentro dos órgãos-alvos, fígado, pâncreas, artérias, né? Então, a gordura do fígado é que ela é a mais famosa, é a mais falada, é a que a gente faz um rastreio mais fácil, por um simples ultrassom de abdômen. E ela é muito prejudicial, porque é uma das principais fatores de risco por câncer de fígado, né? Então, a pessoa fica anos lá com aquela gordura que é a chamada esteatose, né? Muitas pessoas já conhecem esse nome, porque é muito comum ter um pouquinho que você acumula mais de gordura, você já tem uma esteatose grau 1, que é leve, grau 2, grau 3. Então, quando você diminui a gordura, quando você diminui a ingesta de calorias ruins, você diminui a sua gordura visceral. E diminuindo e reduzindo essa gordura visceral, você está tratando a gordura inflamatória, que é a gordura prejudicial. Aquela gordurinha que fica no subcutâneo, que muitas vezes as pessoas vão lá e fazem a lipoaspiração, a abdominoplastia, nada contra fazer, sou super a favor, mas às vezes as pessoas vão fazendo isso como medida de emagrecimento, e não é, porque você acaba tirando aquela gordura que tá lá pelo lado de fora, mas não tira a que é mais prejudicial, mais relacionada às doenças crônicas. Então, quando você usa essas medicações, elas são análogos de um hormônio que é liberado pelo intestino, é natural nosso, GLP-1, que gera saciedade. Então, se gera saciedade, você come menos. Comendo menos, você deixa de ingerir aquelas calorias que são ruins, e aí faz o déficit calórico, você come até menos do que você gasta, gerando emagrecimento. Então, se você gera emagrecimento, você está tratando e reduzindo essa gordura
gordura visceral, que hoje é o maior risco preditivo de risco cardiovascular, de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Agora, quais são os principais cuidados e acompanhamentos necessários para quem inicia o uso do medicamento? Tem efeitos colaterais importantes? Quais são eles? Isso é muito importante, né? Porque a gente pegou uma era aí das pessoas tendo acesso, Aham. comprando e usando, e aí a gente começou a ter muitos colaterais relacionados. Primeiro são os colaterais relacionados à medicação mesmo, que às vezes pode ter mal-estar, enjoo, que são até esperados. Mas quando você faz isso acompanhado, com um tratamento médico, com as suplementações adequadas, a gente consegue reduzir bastante. Mas o principal efeito colateral é o emagrecimento exagerado e de forma incorreta, perdendo massa magra, que é o que a gente sempre fala. Então, quando você faz um emagrecimento muito exagerado, de forma incorreta, quando a pessoa ela usa doses erradas, fica muito sem comer, deixa de comer inclusive o básico da proteína, ela acaba perdendo não só a gordura, quanto a massa muscular. E muitas vezes eu já peguei em consultório pacientes que perderam mais músculo do que gordura. Então, isso começa a ser prejudicial. Por isso que a gente fala da importância do acompanhamento adequado. Outro colateral muito relacionado é a queda de cabelo, né? Muito Ah, comum as sim. mulheres, Isso que eu ia te principalmente. perguntar. A queda de cabelo não é do medicamento, a queda de cabelo é do emagrecimento rápido, né? De forma indevida, porque a pessoa só toma canetinha, mas não suplementa os micronutrientes. Porque quando você não come os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, Sim. mas você também não ingere os micronutrientes que tem nos alimentos, né? Como as vitaminas, minerais, selênio, zinco, ferro, né? Então isso faz uma desnutrição celular importante que cursa com fraqueza, cansaço, às vezes tonteira que as pessoas podem ter e que é mais assim, que incomoda as mulheres, principalmente, que é a queda de cabelo, mas é pelo emagrecimento. Agora, para a gente concluir, doutora, a gente está entrando numa nova era no tratamento da obesidade e das doenças metabólicas, sem dúvida, com esses tratamentos, né? Uhum. Com certeza. Agora, o essencial é o acompanhamento, né? Uhum. Porque é isso que a gente fala. Tem uma nova era. Foi a primeira vez, né, em 2022, que a gente baixou em 0,2% a obesidade mundial. Isso é um dado Os números muito não mentem, importante, né? porque só vem aumentando. A obesidade é alarmante. Eu falo que é a pior doença que a gente pode ter, porque é fator de risco para todos os tipos de câncer e fator de risco para todas as doenças cardiopulmonares, cardiovasculares. Então, a gente está numa nova era, só que a gente precisa elevar esse olhar da população, porque até hoje o obeso é estigmatizado, né? O obeso, ele é falado como, você tá assim porque você não quer, é só você fechar a boca, vai fazer atividade física, e não é. Obesidade, o tratamento dela, apesar de ser extremamente necessário, uma dieta, acompanhamento com nutricionista e atividade física, isso já é determinado que não é o tratamento efetivo para a obesidade, não só do paciente que está no sobrepeso, para paciente que já tem obesidade, porque a obesidade é uma doença crônica e inflamatória e tem a síndrome metabólica associada, que são várias outras alterações que Sim, podem vir a ter, como a gordura no fígado, como a resistência insulínica, um provável diabetes que já tá está ok. escondida aí um tempo. Doutora Se tratar, Marília Gramicelli, cirurgiã se geral, tratar, pós-graduada em nutrologia e endocrinologia. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com a gente, viu, doutora? Volte mais vezes para dividir todas essas experiências conosco aqui. foi um prazer, muito obrigada, me coloco à disposição, qualquer coisa. Até a próxima.